E nesse espaço, Cristiano Buchor. Como é que está, Cristiano? Tudo bem, Silvio? Esperando a primavera também aí? Que bom, né, Tia? Que bom, que bom. Uma alegria estar novamente aí no programa, para a gente abrir essa fala, né, que eu acho que é muito importante para nós do Rio Grande do Sul. É importante para toda a vida de todos nós, né? Mas tu estás particularmente importante. Tu tem agora, a esposa está esperando um outro, quarto filho? Sim, está vindo o Benjamin. Ah, o Benjamin, que legal. Benjamin, estamos no aguardo do Benjamin, muito feliz, né? Que legal, que quarto filho, fazendo o clã já, né? E chegando na primavera, né? Chegando em setembro, vai ser em setembro, vai nascer em setembro esse guri aí. É para outubro. Outubro. Setembro e outubro são meses maravilhosos, outubro, primavera e tal. Interessante assim, né? Eu já tenho o Matheus, que é de setembro, eu sou de setembro, o Matheus é de setembro. E aí, se o Benjamin vir em setembro, aí... É uma festa só também, né? Uma festa só. Tá vendo por esse lado, né? Economiza, né? Bom, qual é o tema de hoje nosso Conversando sobre Contabilidade? Então, Silvio, hoje eu vim trazer assim, um tema que é bastante recorrente a gente conversar ele nos inícios de exercícios, né? Que são os regimes tributários, Silvio. Então, em frente a uma pandemia, eu gostaria novamente, né, de trazer esse tema pela importância, né? Claro. Hoje a gente consegue mensurar a importância que é uma escolha bem feita de um regime tributário. Por quê, Silvio? Hoje nós temos, como é muito conhecido, nós temos 4 regimes tributários, né? Na verdade são 3, um quarto entra ali, que seria o lucro arbitrado, né? Mas então nós teríamos o quê? Lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado e simples nacional. Então, esses são os 4 regimes que nós temos. Quando eu falo lucro arbitrado, que ele é pouco usual, porque ele demanda algumas situações especiais de fraude, em que as fazendas públicas se utilizam, né, quando não tem fidedignidade aquelas informações daquele contribuinte. Então, elas aplicam essa tributação. O contribuinte também pode optar, mas, em regra, ele é muito pouco utilizado. Tá, Silvio? Mas... qual que é a importância disso? Nós podemos verificar que aquelas empresas que no início do ano optaram pelo lucro presumido, né, que é aquela forma em que mesmo tu não tendo um lucro efetivo, tu presume um lucro para aplicação de imposto de renda e contribuição social. Então, agora, no meio da pandemia, a gente está vendo a importância disso, né? A importância porque muitas empresas estão gerando prejuízo. Então, essas empresas estão gerando prejuízo, independente destes períodos elas não terem gerado faturamento e não terem pago, porque é uma presunção, tu vai presumir algo sobre um faturamento. Ela não teve faturamento, entretanto, elas tiveram um prejuízo. Esse prejuízo ele não é transportado, então a empresa pode ter tido 3, 4 meses de prejuízo, no 5º ela começa a ter lucro, então ela começa a pagar. Lucro não, faturamento, desculpa. Então ela começa a pagar. Pode ter faturamento, pode ter lucro ou prejuízo. Pode ter lucro ou prejuízo, mas em geral vamos supor que terminou a pandemia, digamos assim, ela amenizou, porque não terminou, né? Então ela deu uma amenizada. A gente já vê que os movimentos econômicos elas estão tendo uma retomada. Nesta retomada, por essa escolha, ele pode, na verdade, ele não pode utilizar o prejuízo, enquanto a de lucro real, ela vai espelhar exatamente aquilo, né? Eu tive 5 períodos ali de prejuízo, então, nos próximos períodos em que eu tiver lucro, eu consigo, né, fazer os meus ajustes, né, e aproveitar parte desse prejuízo para me pagar o imposto de fato, né, em que eu deveria, né? Então, o lucro efetivo, né? Então, no final do ano, dependendo também da forma, porque o lucro real, ele também tem mais de uma forma de tributação, que é a estimativa, né? E o ajuste anual, balanço, suspensão e redução. Então, inclusive as empresas do Simples, né, Silvio? Inclusive as empresas do Simples, elas têm um benefício, nem todas podem optar por esse regime, né? A gente teria que fazer essa análise, né? Mas a empresa do Simples, ela tem 8 tributos ali dentro, né? ICMS, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, INSS e SSQN. Então, todas unificadas em uma só forma de pagamento. Claro que essa análise, Silvio, dos regimes de tributação, ela é própria para os contadores. Os contadores, eles já sabem
quando o cliente vem, né? Porque quando tu faz uma análise, tu deve fazer essa análise em um cenário igual, né? Vamos pegar faturamento, ramo de atividade, né? Projeção de crescimento, e aí tu aplica esses cenários e faz o teu ponto de equilíbrio e verifica, né, com base nesse teu balanço gerencial estimado, como que vai se comportar o teu faturamento. Claro. Este ano de 2020 foi um ano atípico, né? Todo mundo que fez esse gerencial e essa projeção, com certeza saiu frustrado, né? Porque é muito improvável que os contadores e os administradores tenham acertado, né, essas projeções. Poucos ramos de atividade tiveram uma crescente, a maioria teve uma decrescente, né, Silvio? Com certeza. Assim como as empresas, por consequência, os países, né? Tem dado o recado, então. Dado o recado, contadores, administradores, empresários, façam desde já uma análise dos seus regimes tributários, verifiquem a sua situação tributária, vejam qual a melhor forma para 2021. É um ano que promete uma recuperação, então vai ser de suma importância que você consulte o seu contador, veja se você está dentro do melhor regime tributário para a sua empresa, né? Faça as projeções, aplique e pague o imposto justo, né, Silvio? Tá certo. Isso é o que mais a gente quer, né? Não pagar nem mais nem menos, mas pagar aquilo que é justo e aí fica tranquilo com a Receita Federal. Com o leão da Receita Federal. Que não é manso, né, não é Silvio? manso, né? E a aresta cada vez mais feroz. Mais feroz. Cristiano, obrigado pela tua participação Muito aqui. obrigado, Silvio. No nosso Conversando sobre Contabilidade.